Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Espero que vocês estejam gostando de mais uma semana de aulas. E nós vamos agora para a nossa segunda aula de ciências. Vocês lembram o que nós estávamos estudando? Nós estávamos estudando sobre o universo. Nós vimos a aula passada sobre o planeta Terra, os movimentos que o planeta Terra faz e o que acontece, como percebemos esses movimentos. E agora nós vamos estudar mais um astro, é a Lua. Nós vamos estudar um pouquinho sobre os movimentos que a Lua faz e qual é a influência desses movimentos no nosso planeta e como nós percebemos isso, tá? Vocês sabem que a Lua, ela é um satélite da Terra, é um satélite natural. Há muitas teorias, muitas coisas que falam sobre como a Lua surgiu. Alguns falam que a Lua surgiu com um meteoro que atingiu a Terra e deslocou parte daquilo que a Terra tinha e surgiu a Lua. Outros dizem que a Lua simplesmente ela estava vagando pelo universo, aproximou-se da Terra e a Terra a atraiu. E tem várias teorias que falam que a Lua foi criada, enfim. Só que independentemente dessas teorias, o que a gente precisa entender é que a Lua é o nosso satélite. É um satélite natural do nosso planeta. A Lua, ela fica junto do nosso planeta por quê? Porque a Terra, ela exerce uma força muito grande que atrai a Lua e não deixa a Lua escapar da Terra, tá? Por isso que nós temos o nosso satélite natural, chamado Lua. E nós vamos perceber hoje, na nossa aula, que essa Lua, este satélite, ele também possui um movimento. Ele não fica parado no universo. Ele também se movimenta assim como a Terra, assim como o Sol, assim como todos os outros astros que nós temos no universo. Tá? Assim como a Terra, a Lua também possui um movimento chamado de rotação. E o que seria? O mesmo conceito. A Lua, ela gira em torno do seu próprio eixo, ela fica girando ao redor de si mesma. Esse é o movimento que a Lua faz, que nós chamamos de rotação. Ao mesmo tempo que ela faz esse movimento de rotação, ela também faz um movimento igual ao da Terra, que nós chamamos de translação, ou seja, a Terra está aqui e ela vai se movimentando ao redor da Terra. Esse é o movimento de translação. E olha que interessante. Enquanto a Terra tem velocidades diferentes para sua rotação e para sua translação, a Lua não. A Lua possui a mesma velocidade. A velocidade que ela gira em torno de si mesma é a mesma velocidade que ela gira ao redor da Terra. E como nós podemos perceber isso? Quando você olha para a Lua, você pode perceber que sempre você enxergará o mesmo lado dela. Por causa desse movimento que ela faz da mesma velocidade, nós nunca vamos enxergar o outro lado da Lua. O lado que aparece para nós, o lado que é iluminado pelo Sol, é sempre o mesmo. Não importa a posição dela, nós vamos enxergar o mesmo lado, a mesma face da Lua. Isso porque ela faz o seu movimento de rotação e de translação na mesma velocidade. E conforme a Lua vai se movimentando, ela vai recebendo a luz do Sol. Dependendo da posição que a Lua está em relação ao Sol, em relação à Terra, uma parte dela brilha mais que a outra, recebe mais luz do Sol que a outra. E essa incidência de luz do Sol, e como nós enxergamos essa incidência da luz do Sol aqui na Terra, nós chamamos de fases da Lua. Então, as fases da Lua que nós mais conhecemos, que são as principais, são 4, tá? Nós temos
a fase da lua nova. Essa fase da lua nova, a lua quase não aparece no céu. Praticamente ela não recebe nenhuma luz do sol. Depois dela, nós temos a fase que é chamada de quarto crescente. Nessa parte, quarto crescente, nós vamos observar quando olharmos para o céu que ela faz um formato da letra C. Tá? A parte esquerda da Terra ela está sendo iluminada. Nós chamamos de quarto crescente. Então a gente já pode imaginar, nossa, parece um C. Então ele está na fase de quarto crescente, certo? Terceira fase da Lua é a chamada de lua cheia. Nessa fase, o Sol está iluminando a parte toda da Lua que nós enxergamos. Toda a Lua está sendo iluminada completamente. Por isso que nós chamamos de lua cheia. Quando eu falo lua toda, é a parte que nós conseguimos enxergar, tá? E a quarta fase, ela é chamada de quarto minguante. O que seria isso? Seria quando a luz do sol começa a diminuir na Lua, tá? Quando você observa no céu, é como se ela formasse a letra D, ok? Então nós temos lua nova, quase sem nenhuma iluminação do sol. Nós temos a lua crescente, a parte esquerda da lua iluminada pelo sol. A lua cheia, quando ela está iluminada completamente. E a lua quarto minguante, quando o seu lado direito está iluminado pelo sol. Aí vai vindo e a lua nova fica sem iluminação, e isso acontece em todas as fases da lua, ok? E o interessante que essa iluminação ou esse movimento que a lua faz na Terra, isso causa algumas influências, tá? Toda a movimentação que a Lua faz, ela altera alguma coisa aqui no nosso planeta. Por exemplo, dependendo da fase da Lua, ou seja, do local onde ela está, da iluminação do Sol nela, pode influenciar nas marés. A Lua também influencia no crescimento dos nossos cabelos. A Lua também influencia nas gravidezes, exatamente. Então, nas mulheres grávidas, a Lua tem pequena influência no nascimento das pessoas. E algo interessante, que ela também influencia na agricultura, na plantação. Antigamente, os povos da antiguidade, eles ficavam observando os astros e eles perceberam que, dependendo do local ou daquilo que eles enxergavam dos astros no céu, acontecia alguma coisa no planeta, na plantação. E eles perceberam que tanto a Lua quanto o Sol faziam alguma influência nessas plantações. E a partir daí, eles começaram a ver qual época do ano é melhor para o plantio de determinados alimentos ou determinadas plantas. A Lua também dá essa influência no nosso planeta. E olha que interessante, ao observarem isso, principalmente os babilônios e os gregos, eles perceberam que a Lua faz essa volta completa ao redor da Terra em um período de aproximadamente 29 dias e meio. Tá? E assim eles começaram a contar os meses baseados na movimentação da Lua ao redor do planeta Terra. E o interessante também é que essa contagem, eles verificaram que a cada 7 dias aproximadamente, a Lua mudava sua fase. E assim também contavam as semanas. E é da mesma forma que as mulheres grávidas, por exemplo, contam as semanas das gravidezes. Tá? Eu estou na minha primeira semana, na segunda semana. E essa contagem, ela começou a ser feita por conta da mudança das fases da Lua. Tá? E olha como é importante a Lua
para a nossa vida e também para a vida do nosso planeta. Esse é o astro que nós temos, que é o nosso satélite natural, a nossa Lua, que nós já estudamos em sala de aula e hoje nós viemos apenas para relembrar aquilo que estudamos, não é? Então, eu espero que vocês tenham entendido, relembrado o conteúdo. Vocês podem pegar também o livro didático, darem uma relida nas páginas 12 e 13 do livro didático, ok? Lembram que nós fizemos um trabalhozinho de observação da Lua? Então, vocês podem ver novamente o trabalho que vocês fizeram, como vocês observaram essa mudança da fase da Lua, certo? Vocês podem responder os exercícios da página 15, quem não respondeu, tá bom? E assim nós conseguimos ver o capítulo 1 do nosso livro didático. Nós vamos postar para vocês também alguns exercícios para vocês responderem no caderno sobre a Lua. E também na descrição do vídeo nós vamos colocar alguns vídeos complementares que vão falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos. Qualquer dúvida vocês podem mandar uma mensagem para mim que eu vou sanar todas essas dúvidas, ok? Então, tchau para vocês, pessoal. Bons estudos. Até mais.